Imagine perder tudo o que você ama. O chão, que parecia firme, se desfaz, e você se encontra no fundo do poço, sem esperança, sem ninguém. Agora imagine no meio desse vazio, uma mão se estender para você. Uma chance de recomeçar, mas também de enfrentar os fantasmas do passado. Essa é a história de Lúcia, uma mulher marcada pela dor, e Rafael, alguém disposto a desafiar o mundo para provar que ela merecia uma segunda chance. Mas será que o amor e a determinação são suficientes para superar preconceitos, julgamentos e cicatrizes profundas? Fique até o final e prepare-se para uma jornada emocionante de queda, superação e a força do recomeço. Essa história vai tocar seu coração. Antes de continuar, posso te pedir uma coisa? Deixe like no vídeo. Obrigado. A chuva caía com força sobre São Paulo, formando poças brilhantes que refletiam as luzes trêmulas dos postes. Rafael Andrade caminhava sozinho, as mãos enterradas nos bolsos do casaco, enquanto gotas escorriam por seu rosto. Ele recusara a carona do motorista após uma reunião exaustiva. Sentia-se sufocado, como se os gritos de sua mente ecoassem mais alto do que o som das buzinas ao longe. Queria fugir, mas não sabia exatamente do que. Enquanto andava pelas ruas de um bairro que normalmente evitaria, o peso das escolhas e do vazio que sentia parecia crescer com cada passo. Os rostos apressados ao seu redor se tornavam borrões indiferentes. As vitrines piscavam de forma irregular, refletindo um brilho frio e impessoal. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao aroma de pastel e caldo de cana, vindo de uma barraquinha ainda aberta. Mas Rafael não notava nada disso. Ele estava preso dentro de si mesmo, em um redemoinho de pensamentos que o transportavam a lugares distantes, onde as memórias de uma vida mais simples o esperavam como fantasmas. Apesar de ter conquistado o que muitos considerariam tudo, dinheiro, sucesso e poder, Rafael sentia um vazio impossível de preencher. E naquela noite, sob o peso da tempestade, esse vazio parecia mais insuportável. Ao virar uma esquina no centro antigo, ele parou abruptamente. Na calçada, quase escondida nas sombras de um casarão abandonado, estava uma mulher. Seu corpo estava encolhido sob um cobertor surrado, e suas mãos tremiam enquanto seguravam um copo de plástico. Os cabelos escorriam molhados por seu rosto, escondendo parcialmente suas feições. Havia algo de perturbador naquela imagem. Rafael já vira cenas como essa inúmeras vezes, mas nunca com esse impacto. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Algo o prendia ali. Sem saber o que fazia, ele se aproximou. A mulher não ergueu os olhos. Parecia alheia ao mundo ao seu redor, como se a chuva fosse apenas mais uma camada de indiferença que ela já conhecia tão bem. Cada detalhe daquela cena parecia cortar Rafael de uma maneira que ele não sabia explicar. Ela era diferente. Havia algo nela, uma estranha familiaridade que o fez estremecer. "Você está bem?" Sua voz saiu hesitante, quase inaudível em meio à chuva. A mulher não respondeu imediatamente. Quando finalmente levantou o rosto, seus olhos o atingiram como um golpe. Eram profundos, cheios de algo que ele não conseguia nomear, uma mistura de dor e vazio. Rafael sentiu o coração apertar. Por um momento ficou sem fala. A mulher o encarou por alguns segundos antes de puxar o cobertor com mais força, tentando se proteger não apenas do frio, mas talvez do olhar dele. Rafael hesitou. Um lado seu dizia para seguir em frente, para não se envolver. Mas algo mais profundo, algo primitivo, o fez permanecer ali. Ele abriu a boca para falar, mas uma voz masculina o interrompeu. "Precisa de ajuda, patrão." Era um vendedor ambulante oferecendo um guarda-chuva. Rafael balançou a cabeça, afastando-o com um gesto educado. Quando voltou os olhos para a mulher, ela já estava se levantando, agarrando uma sacola velha que parecia conter tudo o que possuía. Ela começou a andar, os passos lentos e vacilantes.
Rafael permaneceu parado, lutando contra a sensação de que, se a deixasse ir, algo importante se perderia para sempre. Sua mente gritava que aquilo era absurdo, mas seu corpo já havia decidido por ele. Sem pensar, começou a segui-la. A chuva parecia intensificar cada passo que ele dava. A mulher andava devagar, como se carregasse o peso de uma vida inteira em seus ombros. Sua silhueta magra e trêmula se afastava lentamente. Rafael reparou nos chinelos gastos que mal protegiam seus pés do chão frio, na sacola apertada contra o peito, como se fosse seu último refúgio. Cada detalhe parecia um lembrete cruel do abismo entre a vida dela e a sua. Ela parou em frente a um beco estreito e escuro entre dois prédios antigos. Sem olhar para trás, entrou na penumbra, desaparecendo nas sombras. Rafael hesitou. O que estava fazendo? Ele não sabia o que esperava encontrar, mas algo o impelia a continuar. Respirou fundo e a seguiu. O beco cheirava a lixo e umidade, e o som da chuva ecoava nos muros estreitos. Ele a encontrou sentada no chão, protegida apenas por uma lona improvisada, estendida entre dois caibros. Suas mãos estavam entrelaçadas e seus olhos pareciam fixos em um ponto distante, como se ela não estivesse realmente ali. Rafael sentiu um nó na garganta. Aproximou-se devagar, tentando não assustá-la. Com licença. Sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Eu só queria saber se posso ajudar. Ela finalmente o encarou, os olhos vidrados de exaustão e incredulidade. Ajudar? Sua risada foi amarga, quase dolorosa. Você acha que pode ajudar alguém como eu? Eu não sei. Ele hesitou, sentindo-se cada vez mais deslocado, mas queria tentar. Ela balançou a cabeça lentamente, como se estivesse acostumada a afastar as pessoas antes que elas tivessem chance de machucá-la. Vai embora, não tem nada aqui para você. Você parece familiar, disse ele, antes que pudesse se conter. Por um instante, ela ficou imóvel. Então, desviou o olhar, os ombros tensionados. Você está enganado. E qual é o seu nome? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Ela permaneceu em silêncio por tanto tempo que Rafael pensou que não responderia. Mas então, com um suspiro quase imperceptível, disse: Lúcia. O mundo pareceu parar. Lúcia. O nome o atingiu como uma onda, trazendo memórias que ele havia enterrado há anos. Ele lembrou-se da garota que conhecera na infância, da amizade que florescera em algo mais, das promessas quebradas pelo desaparecimento dela. Rafael sentiu o coração disparar. É você, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Lúcia. Ela o encarou, e por um breve momento, algo em seus olhos pareceu mudar. Mas então ela desviou o olhar novamente, erguendo-se com dificuldade. Você está enganado, repetiu com frieza. Eu não sou quem você acha que sou. Rafael sentiu a verdade em cada fibra de seu ser. Era ela. Mas havia algo que ela não queria revelar. Algo que a mantinha presa naquele lugar. Ele queria implorar para que ela confiasse nele, mas sabia que não podia forçá-la. Tudo o que podia fazer era observar enquanto ela pegava sua sacola e começava a se afastar. Eu vou encontrar você de novo, disse ele quase sem perceber. Eu prometo. Lúcia não respondeu, apenas desapareceu na escuridão do beco. Rafael ficou ali, parado, com o som da chuva abafando os batimentos acelerados de seu coração. Ele sabia que algo extraordinário acabara de acontecer, algo que ele não podia ignorar. E, acima de tudo, sabia que precisava encontrá-la novamente. Aquela não seria a última vez. A chuva havia diminuído, mas o céu continuava carregado, refletindo o turbilhão dentro de Rafael. Ele voltou para casa naquela noite, mas não conseguiu dormir. A figura de Lúcia, o nome que o assombrava, preenchia cada espaço de seus pensamentos. Era impossível conciliar o que vira com as memórias da garota cheia de vida que ele conhecera anos atrás. Como ela havia chegado àquele ponto? E por que desaparecera sem deixar rastros?
Nos dias seguintes, Rafael se viu voltando ao mesmo bairro, caminhando pelas ruas com um olhar atento, procurando por Lúcia. Ele sabia que era irracional. São Paulo era grande demais e o que ele estava fazendo beirava o desespero. Mas não conseguia evitar. Algo nele se recusava a aceitar que aquela mulher desaparecesse novamente de sua vida. Na terceira noite, ele a viu. Ela estava sentada em um banco de praça, os ombros caídos, o olhar perdido. O cobertor sujo ainda a envolvia, e a sacola velha permanecia em suas mãos. Rafael parou a uma distância segura, observando-a por alguns segundos antes de se aproximar. Cada passo parecia um teste à sua determinação. Ele sabia que não podia forçá-la a ouvi-lo, mas também sabia que não podia ignorar o que sentia. Lúcia, ele disse o nome dela como um sussurro, uma palavra que parecia carregar todo o peso dos anos perdidos. Ela levantou os olhos e por um instante ele viu algo em seu olhar. Não era só cansaço ou dor. Era um brilho de reconhecimento, uma fagulha que ela parecia querer apagar. Você de novo? Sua voz era rouca, cansada, mas não havia surpresa. Eu não consegui ficar longe, admitiu Rafael, não depois de te encontrar. Lúcia riu, mas a risada era curta, amarga. Você acha que pode me salvar, que um encontro ao acaso vai resolver alguma coisa? Eu não acho que seja simples, disse ele, sua voz firme. Mas isso não significa que eu não vá tentar. Ela suspirou, apertando a sacola contra o peito. Seus olhos se desviaram para o chão, como se ela estivesse tentando decidir se valia a pena continuar aquela conversa. Você não entende, disse ela finalmente. Não tem como consertar isso. Não tem volta. Talvez não, retrucou Rafael. Mas isso não significa que você precisa enfrentar tudo sozinha. Lúcia ergueu o olhar novamente e desta vez havia algo mais ali. Vulnerabilidade. Rafael sentiu seu coração apertar. Ela parecia tão frágil, tão próxima de se quebrar, que ele teve medo de dizer a coisa errada, mas também sabia que não podia recuar agora. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, a voz mais baixa, quase um murmúrio. Porque você era importante para mim, disse Rafael com honestidade. E acho que ainda é. Lúcia o encarou por um longo momento. Seus olhos estavam marejados, mas nenhuma lágrima caiu. Ela parecia estar pesando as palavras dele, tentando decidir se acreditava ou se deveria afastá-lo de vez. Então, com um movimento quase imperceptível, ela balançou a cabeça. Não sei como começar, disse ela finalmente, sua voz quebrada. Não sei por onde começar. Rafael deu um passo à frente, mas manteve a distância suficiente para não pressioná-la. Não precisa saber, respondeu ele. Só precisa dar o primeiro passo, o resto a gente descobre juntos. Ela respirou fundo, os ombros tremendo levemente. Pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Havia algo nos olhos dela, uma pequena centelha que parecia resistir à escuridão. Lúcia não disse nada, mas também não se afastou. E para Rafael, isso foi o suficiente. Você tá com fome? Perguntou ele, mudando o tom. A gente pode achar algum lugar para comer, só isso, sem pressa. Lúcia hesitou, seus dedos apertando a sacola com força. Então, finalmente, ela deu um pequeno aceno com a cabeça. Rafael sentiu um alívio tão intenso que quase quis sorrir, mas conteve-se. Sabia que aquilo era apenas o começo. Eles caminharam juntos até uma lanchonete próxima, um lugar simples e pouco iluminado, mas quente e acolhedor. Rafael pediu 2 tigelas de caldo quente com pedaços de carne e mandioca e um café forte para Lúcia. Quando a comida chegou, ela começou a comer em silêncio, enquanto ele observava de longe, dando-lhe espaço. Não era muito, mas era um passo. Enquanto Lúcia terminava o caldo, Rafael percebeu que suas mãos tremiam menos. Ainda havia uma longa jornada pela frente, mas ele sabia que a escolha dela de aceitar aquele pequeno gesto de ajuda era significativa. Ele não tinha todas as respostas,
mas estava disposto a enfrentá-las com ela. Naquela noite, sob a luz fraca da lanchonete, Rafael percebeu que a Lúcia que ele conhecera ainda estava ali, escondida sob camadas de dor e cicatrizes. E enquanto olhava para ela, viu algo que não sentia havia muito tempo: esperança. O ar na pequena lanchonete parecia pesado, denso com as palavras que Lúcia acabara de proferir. Rafael a observava, os olhos fixos nela, tentando encontrar algo, qualquer coisa, além da dor que dominava cada gesto e expressão dela. Por mais que Lúcia tentasse se fechar, era impossível não ver a fragilidade em suas mãos trêmulas, na forma como ela apertava a sacola contra o peito, como se fosse sua última âncora. Ele sabia que não podia pressioná-la mais naquela noite, mas também não podia deixá-la desaparecer novamente. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro, mas posso ouvir. E se você permitir, posso estar aqui, sem esperar nada em troca. Só quero estar aqui. Lúcia não respondeu, mas seus ombros relaxaram um pouco. Rafael decidiu não dizer mais nada por hora. Pediu discretamente mais um café para ela e permaneceu sentado, respeitando o silêncio que ela parecia tanto precisar. Enquanto olhava para Lúcia, uma memória antiga começou a se formar em sua mente, nítida como um sonho bom que nunca se esquece. Eles estavam sentados em um parque ensolarado, numa tarde de outono em Campinas. Rafael, então com 16 anos, ria enquanto Lúcia, 2 anos mais nova, corria atrás de uma bexiga colorida que havia escapado de sua mão. Ela reclamava em voz alta sobre o vento, enquanto Rafael, com um sorriso provocador, dizia que era culpa dela por amarrar o cordão de forma tão frouxa. Lúcia, teimosa e cheia de energia, não deixava barato. "Se você sabe tanto, por que não me ajuda?" Ela gritou, ofegante, enquanto a bexiga subia cada vez mais alto. Ele se levantou, ainda rindo, e correu ao lado dela, mesmo sabendo que não havia chance de alcançar o brinquedo. Quando finalmente pararam, ambos exaustos e ofegantes, Lúcia o encarou com olhos brilhantes e um sorriso largo. "Você é um desastre como parceiro de equipe", brincou ela, empurrando-o de leve. "Talvez", respondeu Rafael, ainda sorrindo, "mas você nunca vai conseguir se livrar de mim." Naquela tarde, sentaram-se sob uma árvore e conversaram por horas. Sobre seus sonhos, seus medos e tudo o que fariam quando fossem adultos. Rafael nunca esquecera aquele dia. Havia algo em Lúcia, uma luz, uma determinação quase feroz, que o fazia acreditar que ela era capaz de qualquer coisa. E agora, anos depois, sentado diante dela novamente, ele mal reconhecia aquela garota na mulher quebrada que estava à sua frente. Lúcia percebeu o olhar distante de Rafael e franziu a testa. "O que foi?" perguntou ela desconfiada. "Eu estava me lembrando", disse ele com um sorriso triste, "de como você sempre foi tão determinada. Nada te parava, nem bexigas teimosas." Por um momento, a confusão passou pelo rosto dela, antes de ser substituída por algo mais suave. Lúcia desviou o olhar, mas Rafael viu o canto de seus lábios se curvar levemente em um sorriso quase imperceptível. "Você lembra disso?" Ela murmurou, como se estivesse falando consigo mesma. "Como eu poderia esquecer?" respondeu ele. "Você corria como se o mundo dependesse disso." Lúcia balançou a cabeça e Rafael percebeu que os olhos dela estavam um pouco mais brilhantes. "Foi a última vez que me senti livre", admitiu ela, sua voz carregada de melancolia. "Você ainda pode ser", disse Rafael com firmeza. Lúcia suspirou, cruzando os braços sobre a mesa como se quisesse se proteger. "Não é tão simples assim, Rafa. Você não entende. Então me ajuda a entender", ele pediu, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Eu não estou aqui para te consertar ou para trazer o passado de volta. Só quero te ajudar a encontrar algo, qualquer coisa, que ainda faça sentido." Ela ficou em silêncio por um longo tempo,
encarando a mesa como se as palavras dele fossem peso demais para carregar. Finalmente, Lúcia respirou fundo e olhou para ele. Você não devia se importar tanto comigo, disse ela, a voz mais baixa, quase hesitante. Eu me importo porque você importa, respondeu ele. Porque anos atrás, você me ensinou a acreditar em mim mesmo e agora é a minha vez de estar aqui por você. Não é sobre o que você perdeu ou o que eu sinto. É sobre o que você ainda pode ser. Lúcia piscou rapidamente, como se estivesse tentando conter as lágrimas. Ela não disse nada, mas algo em sua postura mudou. Não era a aceitação completa, mas uma pequena brecha na armadura que ela havia construído ao longo dos anos. Eu não prometo nada, disse ela finalmente, sua voz vacilante. Não precisa, respondeu Rafael, com um leve sorriso. Um passo de cada vez. Ela assentiu, quase imperceptivelmente, e Rafael soube que algo havia mudado. Não era uma vitória, mas era um começo. Enquanto eles saíam juntos da lanchonete, Lúcia ao seu lado, ele sentiu uma pequena centelha de esperança. A noite estava fria e o vento ainda trazia o cheiro da chuva, mas Rafael sabia que mesmo com todas as dificuldades, ele não a deixaria cair sozinha novamente. Lúcia ainda carregava cicatrizes profundas, mas agora havia uma chance, mesmo que pequena, de que elas começassem a cicatrizar. E ele estaria lá, pronto para ajudá-la a cada passo. Enquanto caminhavam em silêncio pelas ruas encharcadas, Rafael sentia o peso de Lúcia ao seu lado, quase como se sua presença carregasse um fardo invisível, mas impossível de ignorar. Ele não disse nada. O silêncio era denso, carregado, mas não desconfortável. Era como se ela precisasse daquele espaço para organizar os próprios pensamentos. Lúcia parou de repente. Sem aviso, ela se sentou no meio-fio, ignorando a calçada seca logo ao lado. Rafael hesitou por um instante, mas então se agachou perto dela. Quer me dizer o que está pesando tanto assim? Perguntou, sua voz baixa, mas firme. Ela ficou olhando para a rua por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Você não vai querer saber. Eu quero. Lúcia respirou fundo, seu corpo tremendo enquanto ela apertava os braços ao redor do próprio corpo, como se estivesse tentando impedir que alguma coisa dentro dela se despedaçasse ainda mais. Quando finalmente falou, sua voz era rouca, como se cada palavra fosse um esforço. Eu fui destruída, Rafa. Ela riu, mas não havia alegria, apenas desespero. Aos poucos, como um prédio que desaba tijolo por tijolo, até não sobrar nada. Rafael ficou em silêncio, respeitando a escolha dela de como contar. Depois que minha mãe morreu, foi como se o chão desaparecesse. Eu não tinha ninguém. Perdi meu emprego porque não conseguia lidar com o luto. A grana acabou rápido e eu comecei a me afundar em dívidas. Ela parou, sua respiração acelerada, enquanto olhava fixamente para o chão. Então, quando achei que não tinha mais para onde ir, apareceu alguém, um amigo, ou pelo menos eu pensei que fosse. Disse que podia me ajudar, que eu só precisava confiar nele. Sua voz tremia agora, e Rafael sentiu um nó apertar sua garganta. Ele me usou, Rafa, me vendeu, como se eu fosse um objeto. Eu não sabia o que estava acontecendo até já estar presa naquele ciclo, trabalhando para ele, fazendo coisas que eu jurei que nunca faria na vida. Ela levantou os olhos para Rafael, e ele viu algo que nunca esqueceria. Vergonha. Fugi na primeira chance que tive. Passei noites escondida com medo de que me encontrassem. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém. As pessoas olham para você na rua, Rafa, e é como se você não fosse humana. Eu me acostumei a ser invisível, porque ser vista é pior. Ela parou, engolindo o choro que ameaçava explodir, mas as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Rafael não tentou interrompê-la, apenas ficou ali, ouvindo. Você não sabe o que é se sentir como nada, como se não tivesse mais volta. Porque não tem.
Não importa o que eu faça agora, sempre vai haver essa mancha, esse peso. Rafael sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ele nunca ouvira nada tão doloroso, tão brutalmente honesto. Queria abraçá-la, dizer que ela estava errada, que havia volta, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Lúcia, ele disse com cuidado, nada disso foi sua culpa. Você fez o que podia para sobreviver. Sobreviver? Ela riu novamente, amarga. Sobreviver seria melhor do que isso. Isso é apenas existir, uma sombra do que eu fui. Então vamos encontrar a Lúcia que você perdeu, disse Rafael, a voz firme, mas cheia de emoção. Lúcia o encarou, seus olhos cheios de dor e incredulidade. Você é louco, Rafa. Por que está fazendo isso? Por que se importa comigo? Porque você foi a pessoa mais incrível que eu já conheci, respondeu ele sem hesitação. E porque ninguém merece passar por isso sozinha. Ela balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Rafael percebeu que ela estava exausta, física e emocionalmente. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Lúcia hesitou antes de aceitá-la, e ele a ajudou a ficar de pé. Vem comigo, disse ele, sem dar espaço para objeções. Para onde? Para um lugar seguro. Você não precisa dormir na rua hoje. Lúcia não resistiu. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse algo na voz de Rafael, mas ela simplesmente assentiu. Ele a levou para um pequeno hotel no centro de Campinas. Um lugar simples, mas limpo e acolhedor. Quando chegaram, Rafael pagou o quarto e entregou a chave a Lúcia. Passe a noite aqui, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Amanhã a gente pode conversar mais se você quiser, mas hoje você só precisa descansar. Lúcia ficou parada por um momento, segurando a chave como se fosse um objeto estranho. Então, finalmente, olhou para Rafael. Por que você está fazendo isso? Perguntou novamente, sua voz baixa, quase um sussurro. Porque você merece uma chance de recomeçar, respondeu ele. Lúcia não disse nada, mas algo em sua expressão suavizou. Ela deu um pequeno aceno de cabeça e desapareceu pela porta do quarto. Rafael ficou parado no corredor por um momento, sentindo o peso do que acabara de ouvir. Ele sabia que não seria fácil, que Lúcia ainda carregava uma montanha de dor, mas estava decidido. Não importava quanto tempo levasse, ele estaria ali. Na manhã seguinte, Rafael voltou ao hotel. Ele esperou no saguão, apreensivo. Quando Lúcia finalmente apareceu, com o cabelo ainda úmido de um banho e vestindo roupas limpas que ele deixara para ela, algo nele mudou. Você veio, disse ela, a voz ainda rouca, mas com um toque de surpresa. Eu disse que estaria aqui, respondeu Rafael sorrindo levemente. Lúcia respirou fundo e o encarou. Eu não sei por onde começar, disse ela com honestidade. Então começamos por onde você quiser, disse Rafael. Um passo de cada vez. E pela primeira vez, Lúcia deu um pequeno sorriso. Não era muito, mas para Rafael era um começo. Os dias se transformaram em semanas e Rafael e Lúcia passaram a se encontrar com frequência. A princípio, os encontros eram breves, marcados por uma tensão delicada. Lúcia ainda carregava consigo uma barreira invisível, mas pouco a pouco permitia que Rafael se aproximasse mais. Ele sempre respeitava seus limites, mas nunca escondia a determinação em ajudá-la. Lúcia, por outro lado, oscilava entre gratidão e vergonha. Havia momentos em que ela permitia que os traços de sua antiga personalidade emergissem, um sorriso breve, uma risada curta, mas logo voltava ao casulo que havia construído ao longo dos anos. Uma noite, enquanto caminhavam juntos pelas ruas tranquilas do bairro Cambuí, Rafael quebrou o silêncio que pairava entre eles. Eu quero te ajudar a encontrar um caminho, Lúcia, disse ele, a voz baixa, mas firme. Ela parou de andar, olhando para ele com desconfiança. Você já está fazendo mais do que devia, Rafa. Eu não sei por que você continua. Porque eu acredito em você, respondeu ele.
E porque ninguém pode fazer isso sozinho. Lúcia desviou o olhar, os braços cruzados como se estivesse tentando se proteger. Acreditar em mim, isso é um erro. Não sou a pessoa que você conheceu. Não importa quem você foi ou quem você acha que é agora, Rafael respondeu. O que importa é o que você pode ser daqui para frente. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Então, como se algo dentro dela tivesse cedido, ela suspirou. O que você sugere? Tenho um amigo, disse Rafael. Ele tem uma empresa pequena e está procurando alguém para uma vaga de recepcionista. É um trabalho simples, mas seria um começo. Um emprego? Lúcia repetiu, como se a ideia fosse absurda. Sim, respondeu Rafael suavemente. Eu sei que parece muito agora, mas acho que seria bom para você. Um passo de cada vez. Ela hesitou, os dedos apertando as mangas do casaco velho. E se eu estragar tudo? E se eu não conseguir? Então tentamos de novo, Rafael respondeu sem hesitar. Mas você não vai saber até tentar. Lúcia respirou fundo. Por mais que a ideia a apavorasse, havia algo na voz de Rafael, na sua insistência silenciosa, que fazia com que ela quisesse acreditar nele. Finalmente, ela assentiu. Tá bem, eu posso tentar. O dia seguinte marcou o início de uma mudança sutil, mas significativa. Rafael a acompanhou até o escritório do amigo, uma pequena empresa de design gráfico. O dono, um homem de meia idade chamado Vitor, recebeu Lúcia com um sorriso caloroso, mas discreto. Ele parecia entender, talvez com a ajuda de Rafael, que Lúcia estava enfrentando algo delicado. Ela começou a trabalhar na semana seguinte. O primeiro dia foi difícil. Cada interação parecia um teste, e Lúcia lutava contra a sensação constante de não ser suficiente. Mas a gentileza de Vitor e dos colegas de trabalho a ajudaram a se sentir mais confortável. Ao final da primeira semana, Lúcia começou a perceber algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Além do trabalho, Rafael sugeriu que Lúcia considerasse fazer terapia. A ideia, a princípio, a deixou desconfortável, mas após algumas conversas, ela concordou em tentar. As primeiras sessões foram dolorosas. Falar sobre o que havia acontecido parecia arrancar partes dela que ela preferia manter enterradas. Mas, pouco a pouco, Lúcia começou a entender que o processo de cura exigiria que ela enfrentasse o que havia passado. Certa noite, depois de uma sessão particularmente difícil, Lúcia encontrou Rafael em uma cafeteria no centro. Ele a ouviu pacientemente enquanto ela falava pela primeira vez sobre como a terapia estava mexendo com ela. Às vezes sinto que estou remexendo em feridas que nunca vão fechar, disse ela, a voz baixa, enquanto mexia distraidamente na xícara de café. Talvez não fechem completamente, respondeu Rafael. Mas isso não significa que você não pode encontrar uma maneira de viver com elas, de usá-las para se fortalecer. Lúcia o encarou por um momento, como se estivesse avaliando o peso de suas palavras. Você fala como se fosse fácil. Eu sei que não é, respondeu ele. Mas você está tentando. Isso já é mais do que muita gente faria. Com o passar do tempo, Lúcia começou a recuperar partes de si mesma que achava que estavam perdidas para sempre. O trabalho lhe deu uma rotina, e a terapia começou a construir uma base onde antes havia apenas escombros. Mas mesmo assim, ela ainda se debatia com sentimentos de inadequação e culpa. Certa noite, após saírem do trabalho, Rafael e Lúcia caminharam por um parque silencioso. As árvores balançavam suavemente ao vento e o céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Você mudou minha vida, disse Lúcia de repente, quebrando o silêncio. Rafael olhou para ela surpreso. Eu só te dei um empurrão. Você fez o resto. Lúcia balançou a cabeça, um sorriso breve, mas triste, surgindo em seus lábios. Não sei se teria conseguido sem você. Rafael parou de andar, virando-se para ela. Lúcia,
Você teria encontrado um caminho. Talvez de um jeito diferente, mas teria encontrado. Ela desviou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você é bom demais, Rafa. Eu não sei se consigo retribuir isso. Você não precisa retribuir nada, disse ele com sinceridade. Eu não fiz isso esperando algo em troca. Lúcia respirou fundo, lutando contra a onda de emoções que ameaçava transbordar. Eu só quero ser alguém de quem você possa se orgulhar. Eu já estou orgulhoso de você, respondeu Rafael suavemente. As palavras o pegaram de surpresa também, porque naquele momento ele percebeu que, apesar de tudo, ainda estava apaixonado por Lúcia. Mas ele sabia que esse sentimento não era o que importava agora. Não era sobre ele, era sobre ela. Lúcia olhou para ele, seus olhos cheios de algo que Rafael não conseguia decifrar completamente. Gratidão, talvez. Esperança, mesmo que tênue. Obrigada, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. E pela primeira vez, Lúcia sentiu que talvez, só talvez, houvesse um futuro para ela. Onde ela pudesse ser inteira novamente. As coisas pareciam começar a se encaixar. Lúcia estava mais estável, ainda fragilizada, mas já não tão perdida. O trabalho havia lhe dado uma base, e a terapia estava lentamente ajudando-a a reconstruir a si mesma. Rafael continuava ao seu lado, como uma rocha inabalável, sempre disponível para apoiar e encorajar. Mas à medida que Lúcia dava passos à frente, sombras do passado começaram a emergir, ameaçando destruir o que eles estavam tentando construir. Tudo começou quando Carolina, a ex-namorada de Rafael, reapareceu em um evento de gala que ele organizava para uma de suas fundações sociais. Carolina era tudo que Lúcia achava que nunca poderia ser. Sofisticada, impecável, e com um sorriso que parecia esconder intenções calculadas. Ela tinha sido uma presença constante na vida de Rafael por anos, mesmo depois do término, e ao notar a proximidade entre Rafael e Lúcia, algo dentro dela despertou, uma mistura de ciúme e desprezo. Carolina começou discretamente, espalhando rumores durante o evento. Soube que o Rafael anda ajudando uma mulher problemática, dizia ela, em voz baixa, mas alta o suficiente para que o grupo ao redor pudesse ouvir. Uma história trágica, mas você sabe como essas coisas podem ser perigosas. Tem gente que nunca muda de verdade. As palavras ecoaram rapidamente, chegando aos ouvidos da família de Rafael, amigos e até mesmo colegas de trabalho. A reação foi imediata e brutal. Telefonemas começaram a chegar, carregados de preocupação velada e julgamentos disfarçados. Rafa, você precisa pensar na sua imagem, disse sua irmã Renata durante um jantar tenso. Essa moça, Lúcia, não é? As pessoas estão comentando. Dizem que ela tem um passado complicado. Complicado? Rafael rebateu, a voz firme. Todo mundo tem um passado, Renata. Isso não faz dela uma má pessoa. Você pode pensar assim, mas o mundo não enxerga desse jeito, interveio seu pai com o tom autoritário que Rafael conhecia tão bem. Você construiu algo grande, Rafael. Um nome, uma reputação. E agora está arriscando tudo por alguém que nem sequer faz parte do seu meio. As palavras o atingiram como socos, mas Rafael se recusou a ceder. Ele sabia que Lúcia tinha lutado mais do que qualquer um deles podia imaginar. Ela não merecia ser julgada por coisas que estavam fora de seu controle. Mas os rumores continuaram a crescer. Carolina intensificou sua campanha, indo até mesmo ao ponto de compartilhar detalhes distorcidos do passado de Lúcia que ela descobrira por meio de contatos duvidosos. Vocês sabiam, dizia ela, a quem quisesse ouvir, que ela esteve envolvida em coisas perigosas? Há histórias sobre dívidas, traições. Vocês acham mesmo que o Rafael deveria estar perto de alguém assim?
Quando Lúcia soube dos boatos, foi como se todas as feridas que ela estava tentando fechar fossem brutalmente reabertas. Durante dias, ela evitou Rafael, ignorando suas mensagens e recusando-se a atendê-lo. Finalmente, ele foi até o apartamento dela, batendo na porta até que Lúcia, hesitante, a abriu. "Por que você está aqui, Rafa?" perguntou ela, sua voz carregada de exaustão. "Porque você não me deixou escolha", respondeu ele, entrando antes que ela pudesse impedi-lo. "O que está acontecendo, Lúcia? Por que você está me afastando?" Lúcia cruzou os braços, o rosto endurecido. "Você sabe o que estão dizendo. Sobre mim, sobre você. Não acha que já deu? Que está na hora de seguir em frente? Salvar sua reputação antes que eu destrua tudo o que você construiu?" Rafael ficou parado, atordoado. Ele esperava resistência, mas não esse tipo de resignação. "Lúcia, isso é loucura. Nada do que estão dizendo importa. Você acha que eu me importo com o que essas pessoas pensam?" "Talvez devesse", disse ela, com um sorriso triste. "Você tem uma vida perfeita, Rafael. Eu sou uma mancha nessa vida, uma lembrança que você devia esquecer." "Não diz isso", respondeu ele, sua voz fervendo com emoção. "Você não é uma mancha, e eu nunca vou te esquecer." "Por quê?" Lúcia exclamou, sua voz subindo. "Por que você insiste nisso? Eu sou um peso morto, Rafa. As pessoas têm razão. Não importa o quanto eu tente, sempre vai haver algo quebrado em mim, algo que não dá para consertar." Rafael deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. "Você está errada. Você é muito mais do que o que aconteceu com você. E eu não vou deixar que ninguém, nem a Carolina, nem minha família, nem você mesma, me convença do contrário." Lúcia sentiu as lágrimas brotarem, mas tentou segurá-las. Ela queria afastá-lo, mas também queria acreditar nas palavras dele. "Por que você se importa tanto?" perguntou, sua voz tremendo. Rafael respirou fundo. "Porque eu te conheço, Lúcia. Sei quem você é de verdade. E sei que tem força para superar isso, mesmo que você ainda não veja." Ela não respondeu, mas o silêncio entre eles foi quebrado por um soluço involuntário que escapou de Lúcia. Finalmente, ela se permitiu chorar, seus ombros tremendo enquanto Rafael permanecia ao lado dela. Antes que ela pudesse continuar, Rafael deu um passo à frente e segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos encontrando os dela com intensidade. "Para!" ele disse, suavemente, mas com firmeza. "Você é suficiente. Sempre foi." Lúcia tentou afastar o rosto, mas Rafael a segurou. "Eu ainda amo você, Lúcia." Ele disse, a voz cheia de emoção. "Amo você, apesar de tudo, por tudo. Não importa o que aconteceu. Eu amo quem você era e quem você está tentando ser. E nada do que qualquer um diga vai mudar isso." Lúcia ficou imóvel, as palavras dele parecendo inacreditáveis. As lágrimas continuaram a cair, mas dessa vez não foram apenas de dor. Havia algo mais ali. Alívio, esperança. Rafael a puxou para perto e a envolveu em seus braços. Lúcia desabou completamente, soluçando contra seu peito, deixando que anos de vergonha e medo escorressem em lágrimas, enquanto ele a segurava firme, sem dizer mais nada. Naquela noite, eles ficaram juntos. Rafael não se afastou nem por um momento, e Lúcia, pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, Rafael acordou com Lúcia ao seu lado, a cabeça dela repousando suavemente em seu ombro. Ele a observou por um momento, sentindo o peso do que precisavam enfrentar, mas decidido a lutar por ela. Mais tarde, naquele dia, Rafael enfrentou sua família e amigos com uma determinação inabalável. Durante um jantar tenso, ele encarou Renata e seu pai, respondendo com firmeza às críticas. "Vocês não conhecem a Lúcia", disse ele, "e sinceramente nem espero que entendam. Mas eu não vou abandoná-la por causa de boatos ou preconceitos.
Ela é muito mais do que o que aconteceu com ela, e se vocês não conseguem enxergar isso, então o problema não está nela. Carolina, ao saber que Rafael permanecera ao lado de Lúcia, tentou confrontá-lo novamente. Ela nunca vai ser suficiente para você, disse com veneno na voz. Você tem razão, respondeu Rafael calmamente. Ela não precisa ser, porque eu não tô com ela para preencher um vazio ou cumprir alguma expectativa. Eu tô com ela porque acredito nela, e isso é tudo que importa. Naquela noite, quando voltou para o apartamento de Lúcia, ela abriu a porta e o recebeu com um pequeno sorriso. Ainda havia dúvidas e inseguranças em seus olhos, mas também havia algo novo, uma centelha de confiança. Você voltou, disse Lúcia quase surpresa. Eu sempre vou voltar, respondeu Rafael. E com isso, ele entrou, fechando a porta atrás de si, determinado a enfrentar o que quer que viesse pela frente, com Lúcia ao seu lado. Lúcia demorou dias para aceitar o convite de Rafael para se mudar para sua casa. Ele não havia pressionado, apenas sugerido de maneira gentil, explicando que queria que ela tivesse mais conforto, mais estabilidade. Mas para Lúcia era um passo gigante, quase assustador. A ideia de compartilhar o espaço dele, de se ver cercada por uma vida que parecia tão distante da sua realidade, a deixava em constante conflito interno. Mas a insistência delicada de Rafael, somada ao carinho que ele demonstrava em cada gesto, a convenceram. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá do pequeno apartamento de Lúcia, ela finalmente assentiu. Tá bem, disse ela, a voz baixa. Mas só por um tempo, até eu me estabilizar completamente. Rafael sorriu, aliviado, mas percebeu a hesitação nos olhos dela. Sem pressa, respondeu ele. Você fica o tempo que quiser. A casa é grande o bastante para você ter seu próprio espaço. O dia da mudança chegou rapidamente. Lúcia mal trouxe pertences, pois quase não tinha nada além de algumas roupas e objetos pessoais. Quando o carro parou em frente à imensa casa de Rafael, ela olhou para a fachada elegante com uma mistura de admiração e desconforto. O portão de ferro trabalhado parecia um limiar, uma barreira entre dois mundos que ela não tinha certeza se deveria cruzar. É só uma casa, disse Rafael, notando a tensão dela. Lúcia riu suavemente, mas havia pouca leveza em seu riso. Não é só uma casa, Rafa. Isso parece um castelo. Então você é a rainha agora, respondeu ele, com um sorriso que tentou amenizar o momento. Dentro da casa, Lúcia se sentiu perdida. Tudo era impecável, do mármore no chão ao brilho dos lustres. Havia uma opulência que ela jamais havia experimentado, e isso apenas reforçava a sensação de que não pertencia àquele lugar. A primeira semana foi difícil. Lúcia tentou manter-se discreta, quase invisível, mas Rafael a incentivava a se sentir confortável. Ele fez questão de preparar um quarto só para ela, decorado com tons suaves e móveis acolhedores, um espaço que parecia ser dela, e não apenas uma extensão da grandiosidade da casa. No entanto, os olhares dos funcionários eram inescapáveis. Embora Rafael tivesse instruído a todos a tratarem Lúcia com respeito, ela percebia o julgamento não dito em seus olhares. As conversas sussurradas cessavam assim que ela entrava em um cômodo, mas ela sabia que era o centro das especulações. Certa manhã, enquanto caminhava pelo corredor, Lúcia ouviu partes de uma conversa entre duas empregadas. Você sabe quem ela é, né? Claro. Ouvi dizer que tem um passado complicado. Imagine só o que ela deve ter feito para conseguir isso. Lúcia parou congelada, sentindo o rosto arder de vergonha. Queria gritar, confrontar as mulheres, mas não teve forças. Em vez disso, voltou para seu quarto e fechou a porta, tentando sufocar as lágrimas. Quando Rafael chegou mais tarde, encontrou Lúcia encolhida na cama, com os olhos vermelhos e inchados. Ele se aproximou imediatamente, sentando-se ao lado dela. — O que aconteceu? — perguntou preocupado.
Lúcia balançou a cabeça, evitando seu olhar. Eu não devia estar aqui, Rafa. Eu não pertenço a esse lugar. As pessoas sabem disso, e eu também sei. Lúcia, disse ele, a voz firme, mas gentil. Você pertence onde quiser estar, e eu quero você aqui. Esquece o que os outros pensam. Eles não te conhecem, eles não sabem quem você é de verdade. Mas eu sei, respondeu ela, a voz embargada. E o que eu sei é que nunca vou ser suficiente para esse mundo. Nunca. Rafael respirou fundo, tentando conter a frustração que sentia ao vê-la se auto-sabotar. Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos. Você é suficiente para mim, disse ele, encarando-a nos olhos. E é isso que importa. As palavras de Rafael foram como um golpe direto no coração de Lúcia. Ela tentou responder, mas as lágrimas escorreram antes que conseguisse dizer qualquer coisa. Rafael não esperou. Ele a puxou para um abraço firme, permitindo que ela chorasse contra seu peito. Eu não vou desistir de você, Lúcia, sussurrou ele. Eu sei que é difícil, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Lúcia tentou se adaptar à rotina da casa, mas as tensões aumentaram quando a família de Rafael apareceu sem avisar. Renata foi a primeira a chegar, seu olhar frio e desconfiado recaindo sobre Lúcia assim que a viu. Então é verdade, disse Renata enquanto Rafael a recebia na sala. Você realmente trouxe ela para cá. Ela tem um nome, respondeu Rafael, sua voz mais cortante do que o habitual. Lúcia tentou evitar a interação, mas Renata a seguiu até a cozinha. Você não acha que está indo longe demais? Perguntou Renata, sua voz carregada de desprezo. Lúcia sentiu o peito apertar, mas respondeu com firmeza, mesmo que sua voz tremesse. Eu não quero causar problemas para o Rafael. Estou aqui porque ele insistiu. Ele tem essa mania de querer salvar as pessoas, retrucou Renata. Mas não pense que isso vai durar para sempre. O Rafael tem uma reputação e, eventualmente, ele vai perceber que você é um peso. Rafael apareceu a tempo de ouvir a última frase. Seus olhos queimaram de raiva enquanto se colocava entre Lúcia e sua irmã. Isso já foi longe demais, disse ele. Você não tem o direito de falar assim com ela. Rafa, eu estou tentando te proteger, respondeu Renata, indignada. Não preciso da sua proteção, retrucou ele. Preciso que respeite minhas escolhas. E a Lúcia é uma delas. Se não consegue fazer isso, talvez seja melhor você ir embora. Renata saiu furiosa e Rafael voltou-se para Lúcia, que parecia prestes a desmoronar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Você não vai embora, disse ele com firmeza. Você faz parte da minha vida agora, Lúcia, e eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Lúcia assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas naquele momento decidiu acreditar em Rafael. E pela primeira vez sentiu que talvez houvesse um lugar para ela naquele mundo. Com o passar dos meses, Lúcia começou a encontrar seu lugar naquela casa. A frieza inicial dos funcionários foi se dissolvendo conforme eles a conheciam melhor. Lúcia, com sua simplicidade e uma vontade genuína de ajudar, conquistou cada um deles. Conversava com os cozinheiros enquanto ajudava a lavar louça, perguntava aos jardineiros sobre as plantas e, para surpresa de todos, era vista frequentemente ajudando nas tarefas mais simples, como organizar a despensa ou varrer os corredores. Ela é incrível, comentou Maria, a governanta da casa, certa vez para Rafael. Nunca pensei que alguém pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Ela ensina pra gente todos os dias. Essas pequenas interações começaram a reconstruir a confiança de Lúcia, mas foi durante uma caminhada com Rafael que ela percebeu que podia fazer algo maior. Passaram por um beco onde um grupo de pessoas em situação de rua se amontoava, tentando se proteger do frio. Lúcia parou, os olhos fixos nas figuras encolhidas sob cobertores velhos.
Eu não posso ignorar isso, disse ela, com a voz embargada. Rafael tocou o ombro dela. Então, não ignora. Vamos fazer algo a respeito. Foi assim que nasceu o primeiro projeto social de Lúcia, voltado para acolher e reabilitar pessoas em situação de rua. Com a ajuda de Rafael, ela conseguiu arrecadar fundos, organizar parcerias e abrir o primeiro abrigo, que oferecia não apenas um teto, mas também acesso a cuidados médicos, alimentação e suporte psicológico. No início, o projeto era pequeno, mas logo começou a ganhar força. Lúcia, com sua história pessoal e autenticidade, se tornou o rosto da iniciativa. Rafael, sempre ao seu lado, a apoiava em cada decisão. Participava das distribuições de alimentos, ajudava na organização de eventos e até dava palestras sobre como o setor privado podia colaborar com causas sociais. A mídia começou a notar. Programas de televisão fizeram reportagens sobre o projeto e as imagens de Lúcia e Rafael ajudando pessoas nas ruas tocaram o coração de milhares. Lúcia tornou-se um símbolo de superação, sua história de luta e resiliência inspirando muitos a reavaliar seus preconceitos e a se engajar na causa. Eu só estou aqui hoje porque alguém acreditou em mim, dizia Lúcia em entrevistas. E quero devolver isso. Quero que essas pessoas saibam que não importa o quão fundo você caia, sempre há uma chance de recomeçar. O impacto do trabalho de Lúcia e Rafael cresceu a ponto de ser reconhecido por figuras importantes, incluindo o presidente da República, que os recebeu pessoalmente em um evento no Palácio do Planalto para homenagear suas iniciativas. Durante o discurso, Lúcia olhou para Rafael, os olhos cheios de lágrimas. Ele segurou sua mão sob a mesa, sussurrando: "Isso é só o começo." Com o tempo, até a família de Rafael foi transformada. Renata, que antes era uma das maiores opositoras de Lúcia, procurou-a para se desculpar. "Eu estava errada", disse Renata com sinceridade. "Eu não via quem você realmente era. Você não só mudou a vida do Rafael, mas de tantas pessoas. Por favor, me perdoa." Lúcia, com os olhos marejados, respondeu: "Não há nada para perdoar. Eu só espero que a gente possa começar de novo." A casa, que antes parecia um lugar de opressão para Lúcia, tornou-se um lar cheio de vida. Os funcionários, que antes olhavam com desconfiança, agora a tratavam com carinho e admiração. Lúcia era a anfitriã perfeita, organizando reuniões para discutir os projetos e acolhendo quem precisava de ajuda, sempre com um sorriso sincero. Em uma noite especial, após um evento de grande sucesso para arrecadar fundos, Lúcia e Rafael sentaram-se no jardim da casa, observando as estrelas. Havia um silêncio confortável entre eles, até que Lúcia quebrou o momento com um sorriso tímido. "Você lembra daquele dia no parque, quando eu disse que queria mudar o mundo?" Rafael riu suavemente. "Lembro. Você disse que construiria algo grande. Algo que realmente importasse." Lúcia abaixou o olhar, brincando com os dedos. "Eu não achava que era possível. Depois de tudo, achei que tinha perdido aquela parte de mim." Rafael segurou a mão dela, a voz carregada de emoção. "Você nunca perdeu. Só estava adormecida, esperando o momento certo para acordar. E agora, você está mudando o mundo, Lúcia. E está fazendo isso com o coração mais bonito que eu já conheci." Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas que não conseguiu conter. "Eu não teria conseguido sem você, Rafa." Ele balançou a cabeça. "Você teria encontrado o caminho. Eu só tive a sorte de estar aqui para assistir." Lúcia se aproximou, envolvendo-o em um abraço apertado. Naquele momento, o peso do passado parecia finalmente se dissipar, deixando espaço apenas para o presente e para o futuro que eles estavam construindo juntos. Meses depois, em uma cerimônia para inaugurar mais um abrigo, Lúcia fez um discurso emocionado. Ao terminar, ela olhou para Rafael, que estava na plateia, com o olhar de quem sabia que havia encontrado o amor e o apoio de uma vida. E assim,
Entre lágrimas e sorrisos, eles continuaram a jornada, lado a lado, provando que mesmo das situações mais sombrias pode nascer uma luz capaz de iluminar o mundo. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, todos nós temos a capacidade de transformar vidas. Assim como Lúcia encontrou força para recomeçar e Rafael escolheu acreditar quando ninguém mais acreditava, você também pode ser a mudança na vida de alguém. Se você assistiu a este vídeo até o final, deixe nos comentários o nome de alguém que você ama. Vou reagir com um coração e juntos vamos criar uma corrente de amor e gratidão. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Assim, você ajuda essa mensagem de esperança e superação a alcançar ainda mais pessoas. E lembre-se, a luz sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo nos lugares mais escuros.